Voltando com a nossa parte 2 sobre como foi o meu segundo semestre no curso de letras, sem enrola, porque eu quero que seja só parte 2 e não tenha parte 3, pelo amor de Deus. Bom, onde ou por onde aconteceu o meu segundo semestre? Bem, como eu disse pra vocês, eu faço a versão online do meu curso, portanto, ele foi online. A grande parte dele foi aqui mesmo na minha casa, então fiz algumas, como eu disse também, né? Fiz alguns dias em Brasília durante a minha viagem, que eu fiz pra lá de uma semana. Então, teve alguns dias lá que eu estudei também. Enfim, não diria que foi um estudo exatamente. Gente, isso é tão engraçado. Quer dizer, uma das perguntas que eu me faço todas as semanas, e isso já tem quase 2 anos que eu faço essa pergunta todas as semanas, é a seguinte pergunta: dediquei ao estudo e ao trabalho as horas necessárias, sabendo que para mim estudar e trabalhar é uma obrigação grave? E essa é uma pergunta que eu me faço todas as semanas e assim, há épocas em que eu respondo assim, sim, eu dediquei, né? Mas há muitas, muitas e muitas semanas que eu vejo assim, meu Deus do céu, como eu tenho sido medíocre, assim, sabe? E isso pra mim é uma coisa muito séria, porque eu penso assim, bem, o lugar aonde eu quero chegar como professora, esse lugar que eu quero chegar, ele só vai chegar se eu construir esse caminho dia após dia, escolha após escolha, estudo após estudo, enfim, hora após hora de estudo bem feito, né? E isso é uma coisa às vezes que me preocupa, porque assim, eu tenho 20 anos, né? Fiz 20 anos agora em 2023. E talvez possa parecer isso, né? Tipo, nossa, mas você é tão jovem, você ainda tem tanto tempo pra estudar, pra poder aprender, pra se desenvolver, né? Pra, enfim, pra progredir. E é verdade, sim, né? Eu espero que Deus me dê 100 anos, né? Realmente, eu espero mesmo que Deus me dê 100 anos. Seria maravilhoso. Mas, mesmo que eu viva 100 anos com lucidez, com saúde, enfim, com toda uma vida de trabalho devoto, ainda assim, isso não muda o fato de que, se eu não souber usar bem o tempo que eu tenho agora, né, fazer uma hora de estudos bem feita, fazer enfim, uma organização de estudos bem feita, se eu não usar o agora, o lá na frente vai ter efeitos disso, sabe? Às vezes eu penso nisso mesmo, penso tipo assim, sei lá, às vezes vou viver 100 anos, mas por causa das minhas negligências, por causa das minhas más escolhas, por causa da minha falta de dedicação consciente, intencional, eu vou ter deixado de viver 10 anos de estudo que eu poderia ter vivido, sabe? Eu penso muito isso comigo, claro, né? Não fico bitolada com isso, né? Tipo, nossa, poxa vida, então tem que recuperar tudo e tal. Não sei o quê. Claro que isso, de certa forma, né, gente, isso é inevitável, assim, não tem como nós termos 100% de rendimento, né? Aquele rendimento que a gente estuda na física. Na física, não tem como nós termos 100% de rendimento de estudo e tal, e nossa, não sei o quê, zero gasto de energia e tal. Não tem como, nós somos seres humanos. Então é claro que quando eu faço esse exame de consciência, não é de um jeito bitolado, né? Mas assim, isso é algo que me preocupa, assim, é uma boa preocupação, porque eu vejo assim, meu Deus, eu não posso negligenciar, tipo, eu não posso entregar os pontos, eu não posso chegar na conclusão de que eu tenho que fazer, tá tudo bem se eu fizer assim, correndo, de qualquer jeito, né? Então, assim, isso é uma coisa que, nossa, puxa vida, eu encorajo a vocês, meus colegas de profissão, que também façam essa pergunta pra vocês todas as semanas. Todos os dias não, porque senão a gente vai ficar doido. Mas todas as semanas vale a pena fazer uma perguntinha assim. E essa pergunta, ela sempre me leva, assim, a fazer propósito, sabe? De tipo assim, poxa vida, nossa, se eu mexesse menos nas minhas redes sociais, eu poderia fazer isso, sabe? Se eu fizesse tal coisa, isso poderia me ajudar. Então, enfim, é isso. Continuando. Horários de aulas e estudos. Já falei sobre isso no último vídeo, então já vou pular. Sim, mas tem uma coisa relacionada a isso muito interessante. Como esse meu último bimestre foi uma loucura, o que eu passei a fazer, né? Como eu sempre estava atrasada com as minhas semanas de estudo, eu criei um docs chamado Faculdade, no qual eu coloquei as minhas matérias. Gente, agora que eu tô lembrando uma coisa, eu falei com vocês que eu tive 3 matérias, né? Mas na verdade eu tive 4. A quarta matéria práticas. Nossa, eu nem lembro o nome. É tipo assim, práticas de educação e tecnologia.
Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui pra eu falar pra vocês o nome. Ah, não tem, eu apaguei. Nossa, não, mas deve ter aqui, eu vou procurar. Mas o fato foi que eu criei esse Docs, então, pra poder estar organizando, sabe? Esses meus estudos e tudo, porque eu via que... O que eu fazia com isso, então, né? Como eu disse pra vocês, cada bimestre na minha faculdade tem a duração de 10 semanas. E aí, então, eu colocava lá, tipo assim, sei lá, vamos supor, fonética e fonologia da língua portuguesa. Aí, de baixo, eu colocava, tipo, S1, S2, S3, S4, até o S10. S, semana, né? E o número. E aí, eu colocava à frente da semana a data limite de entrega da atividade relacionada àquela semana. Então, isso me ajudava muito, porque aí quando eu ia estudar, eu tinha em vista aquilo que era mais urgente, aquilo que eu podia esperar, aquilo que eu ainda tinha tempo pra estudar. Como eu sempre estava, assim, on the run, sempre estava na corrida, então acabava que eu sempre tinha que ir pro mais urgente, né? Mas a matéria é assim, ó, prática pedagógica e extensão em tecnologias e educação. Um nomão para poder dizer assim, educação e tecnologia, relacionado com meios tecnológicos. Inclusive, essa matéria teve um trabalho de extensão e eu fiz isso na minha própria escola onde eu trabalho, graças a Deus, né? Eu trabalho numa escola que é online, então, graças a Deus, a minha coordenadora pôde, enfim, assinar os papéis para mim e tudo relacionado a esse trabalho. Então, foi muito bom isso. Mas assim... Ainda vou falar sobre as matérias, né? Só pra citar isso. E, enfim, foi muito bom para que eu pudesse me organizar. Depois, outro ponto foi meus materiais didáticos. Como vocês sabem, né, pela minha faculdade ser online, todos os materiais eles são concedidos de forma online. Mesmo os livros, né, você pega na biblioteca, pega no domínio público, aqueles livros que são da faculdade em si, né? Tipo, da editora da faculdade. Eles são concedidos pela biblioteca virtual, que a faculdade fornece acesso para os estudantes. Só que não teve nenhum material, assim, específico. Tipo assim, não precisei comprar nada, né, nesse semestre. Coisas que eu quis comprar para poder... quer dizer, teve só o livro, né, que eu já mostrei para vocês no vídeo passado. Que com certeza tem a ver, Inclusive, a minha coordenadora de trabalho me ajudou muito nisso, assim, eu tava conversando um pouco com ela, né, que eu ficava um pouco frustrada com o ensino do inglês, porque, sei lá, assim, eu sou uma pessoa que tô num momento que eu me pergunto muito o porquê das coisas, no sentido, assim, o porquê no sentido de origem, né, etimologia mesmo, assim, das coisas. E aí ela falou comigo, nossa, você tem que estudar então a etimologia do inglês para poder conseguir responder essas suas perguntas. E aí eu comprei esse dinossauro, meu Deus, eu comprei esse dicionário etimológico, que eu já contei, enfim, já chorei as pitangas e tudo relacionado a ele no último vídeo. Vá lá conferir. E, enfim, então foi só isso mesmo e foi mais assim, por querer. Mas eu tô com isso aqui na minha lista de desejos, né? Eu quero comprar um dicionário etimológico português. Graças a Deus nós temos um excelente dicionário etimológico da língua portuguesa. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui pra eu falar pra vocês o nome. Que aí, quem tiver interesse, né, pode procurar. Etimológico português. E tô querendo comprar também a gramática avançada do inglês, daquela Grammar News, da editora Cambridge. Ainda não... quero comprar, né? Falei, tá no wishlist. Aqui, ó, é esse daqui. Deixa eu ver a editora, como se chama? É do Antônio Geraldo da Cunha, da editora Lexicon. Então, é esse que eu quero comprar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui na minha wishlist, porque tem outras coisas que eu também quero comprar relacionadas ao meu trabalho. Deixa eu ver. Tá. Sim, eu também tô querendo comprar... não, mas não tem a ver com a faculdade, né? Eu quero comprar uma gramática latina, mas, enfim, não estudo latim na faculdade. E é isso, não, é só isso mesmo que tinha a ver. Ok. Continuando. Prioridade de estudo. Coloquei aqui o ponto, né? Não, eu já falei sobre isso também, né? Que eu tava sempre indo pros mais urgentes. Ok, uma coisa interessante de falar, né? Eu anotei aqui, controle de notas. A minha faculdade, claro, né? Ela tem lá a página que te oferece a consulta sobre a sua pontuação. Só que, assim, eu confesso pra vocês que desde quando eu comecei a faculdade, eu nunca olhei, assim, as minhas notas. Eu só olhei agora, nesse último bimestre, porque peguei recuperação em fonética e fonologia. Mas nunca olhei as minhas notas.
E quando fui um dia resolver olhar, tipo, elas estão muito boas, cara. Tipo, estão muito boas mesmo, graças a Deus. Só que eu, assim, não vejo tanto mérito nisso, porque fonologia foi a primeira matéria que eu achei difícil da faculdade. As outras eu achei todas bem fáceis e isso não é pra me gabar, muito pelo contrário, eu acho isso ruim que elas tenham sido fáceis, que gostaria que tivessem sido tão difíceis quanto fonética e fonologia. Eu falei. Eu ainda vou falar sobre as matérias, né? Eu sempre fico lembrando de. Vamos começar a falar sobre as matérias agora? Vamos. Fonética e fonologia da língua portuguesa. Eu já falei no vídeo passado, era uma matéria que eu tava super empolgada pra ter. Foi um dos motivos pelos quais eu escolhi o Uniub, etc, etc, etc. Tive o professor responsável por essa matéria. Nos concedeu uma apostila de um dos professores da Uniub, que é um professor que eu admiro muito, que é o professor Newton Luiz Mamede, que infelizmente não deu essa matéria de fonologia, né? O professor responsável é que concedeu essa apostila do professor Mamede. E eu já imprimi ela, tô doida pra ler, enfim e tal. Então é uma matéria que eu sempre fiquei muito empolgada. No entanto, faltou dedicação minha, com certeza absoluta, mas também não gostei da forma como foi administrada pelo professor responsável. Então, assim, a gente não teve nenhuma videoaula com o professor, infelizmente, não teve nenhum momento do professor explicar essa matéria. Então, era sempre concedendo apostilas de outros professores, ou então ele elaborava, tipo, outros. Concedia vídeos do YouTube pra gente assistir, isso eu acho péssimo. Depois. Ou então ele dava pra gente textos, ou então ele dava. Eu esqueci como é que chama esse negócio. Eu não sei explicar pra vocês, mas ele é como se fosse assim. É tipo uma tela interativa, sabe? Não é tela interativa, mas é tipo uma atividade interativa. Tipo, tem vários, tem infográfico, tem pesquisa, tem exercício, tem videoaula do YouTube, etc. E nem dá pra chamar que é videoaula do YouTube, tá? Tipo, não é uma videoaula mesmo, assim, é um vídeo explicativo. E não chega a ser uma videoaula exatamente. Então, eu não gostei da forma como foi administrada. E achei que a cobrança do professor foi, tipo assim, nossa, muito alta pelo que foi oferecido, sabe? Eu gosto dessa coisa da cobrança alta. Eu acho que, assim, matéria de universidade tem que ser pra arrancar o couro mesmo. Então, assim, eu acho que tem que ter isso mesmo. Tipo, se você tá numa universidade, a universidade foi feita para isso. Tipo, não pra poder arrancar o couro, como eu tô dizendo, tipo assim, pro aluno sofrer por sofrer. Não. Mas, tipo assim, aquilo tem que custar, deveria ser algo, assim, realmente pra poder pôr a massa cinzenta pra pensar, sabe? Pra pesquisar, pra debruçar. Enfim, a universidade, ela existiu, foi pra isso. Então, assim, a questão da cobrança dos exercícios estava muito alta, e isso é bom, mas o que ele estava entregando estava abaixo disso. Então foi isso que eu não gostei. Eu percebo que essa matéria de fonética e fonologia é uma matéria, assim, bem difícil de você poder entender, principalmente porque, assim, eu falo isso por mim mesma, né? Eu tenho uma gramática excelente, né? Falei com vocês no vídeo passado, fala sobre fonética e fonologia, e eu já tentei ler essa parte de fonética e fonologia ainda no início desse ano, e eu parei. Porque eu pensei assim, não, eu vou esperar realmente chegar à faculdade e tudo, porque, assim, é uma coisa assim, que se você ler um parágrafo, você não entende, assim, e você tem que ler de novo e tal, e aí você pensa, meu Deus, eu sou a pessoa mais burra do universo. Então, é uma coisa difícil, assim, acho que é difícil tanto pro professor quanto pro aluno. Então, foi isso. A segunda matéria, que já vou entrar nela, né, que eu acabei de falar pra vocês aí do NOMão, né, da educação e meios tecnológicos. Como eu disse, teve um trabalho extensivo. Nesse trabalho a gente tinha que dar uma aula usando um meio tecnológico, dizendo como que foi para usar esse meio tecnológico pra gente, para as crianças. A gente tinha que falar a aula que a gente planejou, o que as crianças acharam, o que a coordenadora, a pessoa que, enfim, a professora responsável, né, por nos ajudar nesse trabalho, que no caso era a minha coordenadora de trabalho, o que ela achou, enfim, tinha tudo isso. Então eu fiz na própria empresa onde eu trabalho, na própria escola onde eu trabalho, que é uma escola online. E foi muito bom nesse sentido. Inclusive, assim, eu gostei muito. A minha coordenadora assistiu a minha aula e ela me deu, assim, vários insights, correções que foram muito boas. Mas foi isso, assim. Fora isso, a professora falava mais sobre essa questão mesmo, assim, do uso de meios eletrônicos com a educação. Confesso pra vocês, assim, que é uma matéria que eu achei bem desnecessária, porque, assim, sabe? Tipo assim, achei muita encheção de linguiça. Acho que poderia ter sido, enfim, sei lá, vista com outra matéria ou vista de uma forma mais curta, enfim, também não tinha muito o que falar.
Enfim, tinham muitas coisas relacionadas, assim, a legislações relacionadas a isso. E aí citam aqueles 200 órgãos educacionais que existem no Brasil, né? Tipo assim, são umas siglas que eu nunca ouvi falar na minha vida, assim. Acho que a maior parte dos brasileiros não conhecem essas instituições que estão responsáveis aí, instituições, órgãos, etc e tal, leis, tudo que estão governamentais mesmo, relacionados à educação, assim, uma coisa realmente apavorante. Literatura brasileira. Acho que nenhum advogado especializado em educação sabe sobre tudo isso. Literatura brasileira foi uma matéria que a gente explorou muitos autores. Quer dizer, na verdade foi reexplorado nessa matéria a questão das escolas literárias, que a gente já tinha estudado no primeiro semestre. Então, assim, de novo, estudou as escolas literárias. E nesse sentido também, né, o estudo muito superficial, só pra vocês terem ideia, assim, né, tinha links lá de videoaulas do YouTube de época que eu estudava pra minha escola, tipo, no fundamental e ensino médio. Então, sabe, é isso que eu falo, tipo assim, universidade não deveria ser isso, não deveria ser uma videoaula que um estudante de ensino fundamental usa pra fazer escola literária, sabe? É isso que eu não me conformo. E, infelizmente, nesse sentido, né, as pessoas têm essa impressão sobre a faculdade online, né, que a faculdade online é superficial e tudo. E é verdade sim que existe essa tendência. Eu tava conversando com uma amiga nessa viagem para Brasília, ela cursa pedagogia online, não é na mesma universidade que eu, mas ela falando sobre isso, assim, olha, eu me sinto numa verdadeira videoaula, assim, da época da escola, por causa dessa superficialidade. Então a gente tá até conversando sobre isso, né? Tipo assim, se você faz faculdade online, você com certeza precisa estudar fora, se aprofundar fora, né? Conseguir mestres por fora. E nesse sentido, assim, graças a Deus, isso é até interessante de se falar, né? Se você faz a faculdade. Outra coisa, né? Não tô falando isso dizendo que na presencial não tem isso, tá? Eu não tenho realmente muito conhecimento pra falar sobre isso, mas assim, eu tenho certeza que tem muita encheção de linguiça e superficialidade nessas escolas também presenciais, sejam públicas ou privadas. E aí vale a mesma coisa, né? Que eu sugiro que você busque os seus mestres por fora. Nesse sentido, a minha mãe, com certeza, é a número 1, no sentido de que a minha mãe foi pedagoga, né? Então, assim, eu discuto muito com ela casos que eu enfrento no meu trabalho, né? Que é o meu campo de batalha, vamos dizer assim, onde eu vou aplicar realmente os meus conhecimentos. E, nossa, como a minha mãe, assim, minha mãe é o meu guru, literalmente, nesse sentido, né? Então, graças a Deus, tenho ela aqui pra poder me ajudar. Tem a minha coordenadora de trabalho que, nossa, sempre quando ela me dá correções, etc e tal, eu sempre vejo como ela é certeira, assim, sabe? Então, me ajuda muito. E também tem a Paula Lencastre, que é uma amiga querida, que também estudou filologia e fez letras português e inglês também. Quer dizer, na verdade, ela fez... Acho que foi isso, né? Agora eu esqueci. Acho que ela fez português e inglês, mas ela, enfim, sabe alemão, né? Morou na Alemanha 6 anos dando alemão, sabe latim, sabe um pouco de espanhol. Então, assim, ela é tudo pra mim, né? E a Paula Lencastre, vocês não vão encontrar sobre ela, tipo, internet nem nada. Ela, inclusive, é uma pessoa super reservada. Eu já quis que ela me ajudasse no trabalho da faculdade, ela não quis. Porque ela, enfim, ela é realmente muito reservada. Ela já tem 83 anos ou 84. Ela fez aniversário essa semana. E talvez alguns de vocês vão conhecê-la porque ela é a bisneta do Francisco de Sales Lencastre, que fez os comentários aos Lusíadas, né? Alguns talvez vão conhecer ela por isso. E ela mora em Belo Horizonte, então tá morando agora, né? Então, sério, que honra, meu Deus do céu. Mas procurem os seus mestres, sabe? Vocês não terão a Paula Lencastre, não terão a minha mãe, possivelmente não terão a minha coordenadora de trabalho, mas poderão ter os seus mestres. Então é importante que cada um encontre o seu. E quando eu falo mestres, mestres mesmo, assim, de estar em contato, sabe? Não pensa, tipo assim, sei lá, o meu mestre é um professor que mora no Canadá que eu nunca vi na minha vida. Não, tem que ser um exemplo palpável, que você consiga ligar, conversar, marcar um café, entendeu? Tem que ser isso. E nesse sentido eu vejo que, enfim, se você começa a trabalhar já desde a faculdade, isso pode ajudar muito. Nossa, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei, né? Tipo, super encorajo, assim, se você é estudante de letras ou geografia, história, seja o que for, comece a trabalhar antes da faculdade, né? Isso que, assim, você estar no campo de batalha, você estar lá onde vai ser o seu
lugar de trabalho vai fazer total diferença. Eu não tenho dúvida de que eu vou me formar uma profissional diferente graças ao meu trabalho desde antes da faculdade. Então, super recomendo essas duas coisas. E, enfim, falei um pouco sobre essa questão do aprofundamento, né? Beleza. Então, literatura brasileira, aí foram fazendo, tipo assim, umas leituras a respeito, tipo, umas análises sobre os autores principais de cada escola literária. Eu vejo que deu bastante enfoque aos autores do modernismo, né? Tipo, Oswaldo de Andrade, enfim, essas pessoas mais assim, tipo, falaram sobre o Macunaíma, que, meu Deus do céu, gente, sério, assim, deram muito, muito, muito enfoque aos irmãos de Andrade. E, assim, pelo amor de Deus, tipo assim, parece que só tem isso, né, no modernismo, não sei se é por causa enfim, da intenção do choque, né, seja o que for, mas assim, tem tantos autores modernos que são maravilhosos e que eu vejo que também foram pouquíssimo falados, sabe, tipo, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, que eu amo tanto, até chamo ele do meu primo, porque eu tenho Ramos no nome, devemos ser primos, assim, nossa, dos meus autores favoritos do modernismo, assim, foi super pouco falado, nem lembro se falou sobre Graciliano Ramos, então, assim, como eu disse, né, tem que aprofundar por fora. E a última matéria foi Teoria da Literatura, falando sobre a poesia. E foi uma matéria que eu queria ter me dedicado mais. A professora falou sobre... Nossa, isso foi muito bom, isso foi muito bom. A professora recomendou um autor que eu já sabia desse autor, e esse autor tinha sido recomendado por um professor que eu respeito muito, né? Ele é o meu mestre, mas assim, ele é o meu mestre à distância, que é o Rafael Falcon. Ele já tinha recomendado esse autor, que é o Cândido... Poxa vida, eu não lembro mais agora o nome dele, mas eu sei que ele é super conhecido, assim, nesse meio dos professores de letras. Ele chama o professor Cândido alguma coisa, que ele fala muito sobre essa questão de estilística, metrificação, sobre o estudo da poesia e tudo, que é uma coisa, assim, que eu tenho um grande fascínio. Antônio Cândido, que é o nome desse autor. E a professora recomendou esse autor, então, tipo, eu fiquei, tipo assim, eu já conheço ele é muito bom mesmo. Assim, quer dizer, nunca li, mas pelo Rafael Falcon ter falado, tipo, eu não tenho dúvidas de que seja competente. E, enfim, também tá aí mais um pra minha lista de desejos, né? E que mais? Sim, teve uma coisa, ela falou sobre a questão de sílabas poéticas, que é um assunto que eu sempre me interessei por saber, por entender como dividir as sílabas poéticas, sempre tive dificuldade nisso. Falou sobre como analisar um poema, deu algumas dicas de acordo com o Antônio Cândido, muito legais. Que mais que ela falou também sobre isso? Acho que foi isso, se eu não me engano. Mas enfim, senti falta de ter me dedicado mais. Também é uma das coisas que eu tô indo aí planejar pra correr atrás desses prejuízos. Sem sombra de dúvida, todos esses prejuízos eu vou calculá-los no meu Google Docs, né? Com essa questão de organização, gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Tipo, eu consigo pegar todos esses temas e organizar pra poder vê-los, tipo, em 6 meses e tal. Então, geralmente funciona muito pra mim. Ok. Outra coisa... tem uma coisa, eu comecei a ler, tô lendo até hoje, porque assim, ele é um livro que muito provavelmente eu vou terminar no fim do ano que vem deve que eu vou terminar esse livro. Mas que eu comecei a ler, que se chama A História da Educação na Antiguidade. É de um autor que se chama Henri, não sei mais o que, tipo, é um nome francês, não tenho francês pra isso. Mas eu comecei a ler esse livro, nossa, eu não vou tentar falar o nome dele, gente, mas enfim... Eu comprei o livro eu não lembro se eu mostrei pra vocês esse livro, mas era um calhamaço, assim, enorme. Eu realmente acho que eu vou terminar só ano que vem. Tô lendo, tipo, 10 minutos de segunda a sexta. Tipo, cada dia, né, leio 10 minutos. Então, enfim. E com a minha infidelidade, muitas vezes é menos de 50 minutos por semana. Então, por isso que eu creio que vai demorar. Mas tô lendo, tô gostando sim. Ele faz, né, já se conta, né? Tipo uma história cronológica mesmo da educação na antiguidade. E ele tem sobre a antiguidade, depois desse, a antiguidade na Idade Cristã, depois Idade Média, Renascimento, e não sei se tem modernidade. Mas enfim, então eu quero ler, obviamente, né, toda a coleção. Tô começando aí com a antiguidade e sim, estou gostando. Tem alguns insights legais nesse livro. Claro, ele não é um livro feito pra insights no sentido assim, não é um livro de autoajuda ou algo assim, né? Mas é porque, enfim, né, todo livro dá pra tirar insight, gente. Eu tiro insight todo dia da Bíblia. Então, assim, e não foi feito pra... Enfim, não é livro de autoajuda nem nada, né? Mas, enfim, todo livro dá pra tirar vários insights legais. E esse também tô gostando bastante, mesmo. E, enfim, acho que eu já devo ter lido umas 100 páginas, talvez, uma coisa assim. Eu sempre mantenho o meu Scooby atualizado, então, assim,
Me siga por lá pra acompanhar as minhas leituras. E é isso, acho que eu vou parar por aqui novamente, já temos 24 minutos de vídeo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar pra vocês. Pra ver se vai ter parte 3, espero que não. Não, eu terminei. Espero que no próximo semestre eu possa contar pra vocês como foi a minha recuperação dos prejuízos que eu me proporcionei durante esse segundo semestre. E, enfim, nós voltamos em dezembro pra poder falar como foi o meu terceiro semestre, sem sombra de dúvida. Se não em dezembro, a minha faculdade sempre termina, tipo, lá pro dia 10 de dezembro, algo assim, em janeiro. Mas no fim do ano nós voltamos. É sempre impressionante quando eu falo isso, porque, tipo, eu já consigo ver, tipo, eu gravando o vídeo do terceiro semestre. Isso é muito louco como o tempo voa, né? Graças a Deus. Mas é isso, nos vemos lá então. Até mais!